Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Como Deus já tem falado aqui nesse lugar, irmãos. Vamos ficar ligados porque Ele tem mais para falar conosco. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo de número 92. Quando nos foi dada a oportunidade, eu fiquei clamando ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer falar com a sua igreja? Que não seja eu, que seja o Senhor. Porque se for para eu falar ali, eu não quero, Senhor. Tem que ser o Senhor. E o Senhor colocou alguns versículos em nosso coração. Salmo 92, a partir do versículo 12. Vamos ler, amada igreja. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atrios do nosso Deus. Na velhice, ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Pai querido e Pai amado, continua falando conosco neste lugar, que possamos diminuir e o Senhor crescer, porque toda a honra e toda a glória pertence a Ti. Tudo que tem sido ocorrido aqui nesse culto tem sido para Ti, ó Pai, para exaltar e glorificar o Teu santo nome, ó Deus. Fala conosco, precisamos ouvir a Tua voz. Essa é a oração que te fazemos em nome de Jesus. A igreja podeis assentar. E, irmãos, assim, no decorrer dessa semana, de domingo passado para cá, Deus tem falado muito ao meu coração, tem tocado em certos pontos. De quarta para quinta, Ele inclusive me deu uma revelação, e eu vou deixar para o final, porque é uma revelação bem forte. Então, meu querido, esteja atento à palavra do Senhor. Não é a palavra da irmã Glaucia, é a palavra do nosso Senhor. E quando você está atento, ouvindo essa palavra, você está adorando a Deus também. Então vamos lembrar aqui um pouquinho. Inicialmente eu gostaria de lembrar que salmos são o que, irmãos? São músicas, são poesias que foram compostas e coletadas em um livro. E esse livro é dividido em 5 partes. O salmo que nós lemos está na 4ª parte. Cada parte do salmo tem a sua especialidade, tem a sua particularidade, é peculiar. E então esse salmo quer nos demonstrar alguma coisa e a gente tem que entender. E é interessante que o salmo, ele também é conhecido como um poema para os judeus, né? Ele é conhecido como o inário dos judeus. E aí, se a gente começar a estudar e ver que, assim, o poema dos hebreus, ele é bem diferente. Quanto isso, o nosso se preocupa com as rimas, está bem preocupado em rimar. O deles não. Eles estão preocupados com o paralelismo. Eles usam frases e eles usam palavras semelhantes ou com contrastes para nos trazer o entendimento, para dar o entendimento àquele que está ouvindo ou que está lendo. E a Bíblia, ela faz assim. A Bíblia entra na nossa mente através de uma dinâmica diferente, se os irmãos repararem. Vai usar metáforas, vai usar simbolismo para que eu e você possamos entender. E não era isso que o nosso Senhor Jesus fazia através das suas parábolas. Não eram palavras mirabolantes, vocabulários mirabolantes, não. Eram palavras simples para que o povo pudesse entender, que pudesse atingir os corações. E aí a gente vai entender um pouquinho o que o salmista desse Salmo 92 estava querendo dizer para o povo. É interessante que esse salmo é um salmo de ação de graça. Esse salmo, ele era usado na liturgia do culto. Ele era usado no templo. Cantava-se esse salmo aos sábados no templo. Então era um salmo para ficar ali, martelando mesmo, no ouvido daquele templo, daquelas pessoas no templo. Então é importante que eu e você venhamos entender o que o salmista quer nos dizer através desse salmo. Sabe por quê, meu querido? Os salmos, eles são inspirados por Deus para moldar os nossos pensamentos, para moldar os nossos sentimentos. Não é uma palavra qualquer, nós estamos falando da palavra de Deus. E aqui no primeiro versículo que nós lemos, nós vamos ver o salmista comparando o justo a uma palmeira. E o que ele quer dizer com isso? Primeiro, irmãos, o que é ser justo?
Ninguém consegue ser justo em si mesmo. Ser justo é mediante a misericórdia de Deus. Nós vemos que a justiça do mundo ela é totalmente falha, mas a de Deus ele não falha, tá? Fica tranquilo que ele não falha. E aí nós vamos ver que a Bíblia vai dizer que nós fomos justificados gratuitamente pela graça e pela redenção em Jesus Cristo. Então isso que é justificação. Somente através de Jesus Cristo nós somos justificados. É pela fé nele. E é pela fé nele que, uma vez justificados, nós podemos ser chamados de justos, sim, separados. Passamos não mais estar coadunando com o pecado, andando com o pecado, andando com aquilo que desagrada a Deus. Passamos a ser separados, ser luz, ser diferente. Passamos a andar de acordo com o que a Bíblia nos instrui. Passamos a ter um testemunho irrepreensível. Então nós estamos comparando aqui, olha, o salmista está comparando o justo com a palmeira. Ele está falando daquele que tem compromisso com Deus. Aquele que tem compromisso com Deus e a palmeira. E aí quando nós olhamos para a palmeira, nós vamos ver que ela tem mais de 2.800 espécies. Uma variedade muito grande. Aqui no Brasil nós temos o coqueiro, a palmeira imperial, o açaí também é um tipo de palmeira. Mas o salmista não está falando de nenhuma delas, porque ele está falando lá da região do Oriente Médio, ele está falando de Israel. E qual era a palmeira principal lá em Israel? Era a tamareira. Então ele está falando da tamareira. E então o salmista vai falar assim, olha, o justo ele parece com a palmeira e eu quero que ele floresça como ela. Vamos entender como que cresce a tamareira? É interessante que lendo sobre as árvores e botânica e tantas outras coisas, nós observamos que a maioria das árvores, ela vai crescer por adição de camadas. Tem o tronco dela ali e vai adicionando camadas. E no entanto que quando eles querem ver a idade de uma árvore, eles vão contando as camadas. Mas a palmeira, a tamareira, ela é diferente. Ela cresce de dentro para fora. É dentro dela que existe um miolo que vai impulsionar o seu crescimento. E é assim que o justo tem que ser. O justo ele não tem que estar preocupado com a sua vida exterior. O que eu estou aparecendo? O que eu estou me autopromovendo? Pregando uma coisa que eu não vivo? Não. Esse não é o justo. Esse não é o justo que o salmista está falando. O justo que o salmista está falando é o seguinte, é aquele que tem um desenvolvimento, tem a mudança, começa lá no interior. É lá no interior. Quando a palavra de Deus entra no coração dele, vai mudando lá o interior. Vai mudando o seu intelecto, o seu raciocínio. Sabe, ele passa a ter um culto racional a Deus com coerência. As suas atitudes vão sendo transformadas porque o seu interior teve uma mudança. E é assim que é o crescimento do justo. E o salmista, ainda comparando com a palmeira, nós observamos que a palmeira, ela cresce de forma vertical. Vertical para o céu. Olha para o céu. Ela pode atingir até 30 metros olhando para o céu. E o justo, meu querido, ele tem que crescer olhando para o céu. Ele tem que crescer olhando para Cristo. Ele tem que crescer olhando para o alvo. Sabe? Não pode se distrair no meio desse crescimento, não. Ele tem que ter a atitude de Neemias. Ei, eu estou numa grande obra da qual eu não posso descer. É olhar para o céu. Olhar para o céu e olhar para o alvo. Aleluia. E ainda quando a gente vai olhando para a palmeira, a gente vê que toda ela, 100% da palmeira é útil. As suas folhas, o seu caule, o seu tronco, os seus frutos, 100% dela é útil. E dela se extrai 360, cerca de 360 utilidades. Mais ou menos uma para cada dia do ano. Ei, meu querido, o Senhor te chamou como justo para você ser útil. Não é para você ficar escondido ou guardado. Não é para você ficar pensando só na sua vida, o que vai fazer ou deixar de fazer.
Não, meu querido, é pensar na sociedade, é pensar na família, é ser um purificador desse mundo, sabe? A Bíblia vai dizer que nós não devemos nos conformar com esse mundo. E o que é isso? O mundo tem valores que mudam de acordo com as suas conveniências, mas o meu e o seu valor tem que estar pautado na palavra de Deus. É ser justo, é ser útil, sabe? Aonde que Deus te plantou, você está lá no meio do teu trabalho, você está vendo a corrupção avançar, tantas coisas ruins avançar, você vai falar, epa, eu me posiciono. Eu não compactuo com isso. Eu sou justo, eu sou diferente. Onde o mal vai crescendo, você vai inibindo, vai impedindo aquilo, sabe? É ser útil, é ser sal da terra, é ser luz do mundo. Tem que brilhar, tem que temperar, tem que fazer a diferença. Alguém tem que olhar para você e ver que você faz a diferença. Você não pode ser escondido. Tentar disfarçar, mas nisso eu não quero me meter, meu querido. O justo foi chamado para se posicionar, doa o que doer. É fazer a diferença, é ter a sua utilidade. E ainda nós vamos ver que a palmeira, ela cresce aonde? No deserto. Lugar fácil, né? O deserto, irmãos, quando nós vamos lendo, estudando sobre o deserto, cantou-se muito sobre o deserto aqui. Quando nós vamos lendo, nós vamos ver que o deserto é um lugar totalmente seco, totalmente árido, e que suas temperaturas são elevadíssimas. Durante o dia pode chegar até 50 graus e à noite abaixo de 0. Tem um baixo índice de chuva, é um grau seco, é um ar seco, quer dizer. Então o deserto é bem complicado, mas é ali que a palmeira, a tamareira cresce. É no deserto. Foi ali no deserto que ela foi chamada mesmo. E é interessante que ela vai ali, estendendo as suas folhas, vai estendendo os seus frutos e permanecem secos. Um lugar tão hostil e ela tão linda e tão bela naquele lugar. E mais um detalhe, a tamareira, ela não precisa da água da chuva. Sabe por quê? Porque dentro dela ela tem o palmito. E o palmito é que vai transmitir a seiva, vai alimentar, vai conduzir ela ali, vai fazer com que ela cresça. E ainda tem mais um ponto, que no deserto, quando os cansados lá estão andando, os turistas, eles olham de longe, vê uma tamareira, vê uma palmeira, o que eles olham? Opa, vou para lá, porque ali tem um oásis, ali tem um refrigério, ali tem água. E o justo, ele foi chamado para quê, meu querido? Ele cresce no deserto. Eu aprendi com um pastor que o deserto não é acidente, não, meu querido. Não acho que você está no deserto por acidente ou por acaso. O deserto é a escola de Deus. Ele está te preparando. Ele está te moldando. E sabe o que acontece? Você vai aguentar as altas temperaturas do deserto. Sabe por quê? Porque dentro de você correm rios de água viva. Dentro do seu interior eles estão fluindo. O Espírito Santo de Deus é quem está te conduzindo nesse deserto. E tem mais um detalhe, é que no deserto você cresce, você amadurece e com isso a sua vida ela passa a ser referência. Ela passa a ser referência para o cansado, ela passa a ser referência para o oprimido, você passa a fazer a diferença. E sem uma palavra na sua boca, a sua vida aponta para Cristo. Olha que lindo isso. E quando aponta para Cristo, sabe o que Cristo fará para esse cansado e oprimido? Ei, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A sua vida transmite isso. Aleluia. E a palmareira ainda tem um detalhe, ela é resistente. Estudando sobre a palmareira, eu observei que ela consegue aguentar até 150 km por hora de vento. E ela vai lá, ela se dobra, porque ela é flexível. Entenda uma coisa, flexível é diferente de ser duro, né? Ela é resistente, que é diferente de ser duro. O duro, o que acontece? De tanto orgulho, de tão cheio de orgulho, ele se quebra. Se quebra. E aí o processo é mais complicado e mais doloroso, né? Muito mais doloroso. Tem jeito, mas é mais doloroso. Mas o flexível, ele vai lá embaixo, Deixa Deus ir moldando. Vai lá embaixo. A palmeira, ela vai lá embaixo. Aguenta toda essa tempestade, porque é considerado furacão em grau 1.
E depois ela volta quando passa isso tudo, porque ela é totalmente resistente. E ainda estudando sobre isso, observei que lá, quando aconteceu na Indonésia aquele tsunami, dentre as fotos, o que ficaram lá eretas, irmãos? A palmeira. Tanta destruição, o que estava ereto lá? As palmeiras estavam todas lá bonitinhas. E teve uma jovem que sobreviveu agarrada em uma palmeira. Depois os irmãos pesquisam sobre isso, é fato. Então a palmeira, ela é resistente. E o justo está lá no deserto. Está nas mais altas e duras provas. Alguém vai falar assim, irmã Glauce, mas a irmã não sabe o que eu estou passando realmente. Mas Deus sabe. O deserto é a escola dele. Quem te colocou foi ele. Se ele é o professor, ele quer te ensinar. Quando ele coloca eu e você lá, ele está nos ensinando. Alguma coisa ele quer nos ensinar. E aí o que acontece? Quando o justo está lá no deserto, o que o justo tem que fazer? Se dobrar. Se dobrar em face ao nosso Deus e pedir sabedoria. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com esse deserto? Eu não estou entendendo, está doendo, está difícil, eu não entendo nada. Mas eu sei que o Senhor tem alguma coisa para me ensinar aqui. Porque tudo tem um propósito. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Entenda uma coisa, mais do que você se dar super bem aqui nessa terra, Ele quer te levar para o céu. Esse é o maior privilégio do cristão. Ele quer nos levar para o céu. Então, tudo bem, Ele pode te abençoar, te dar tantas coisas aqui nessa terra, mas o principal foco e objetivo é o céu. Então, você vai passar pelo deserto. Eu vou passar pelo deserto. Estamos, muitos de nós, no deserto. Para aprender primeiro, como chegar ao céu. Esse é o principal foco. E aí a gente vai ver que lá no meio do deserto a tamareira está lá. E o que acontece com ela lá? Mesmo assim ela floresce. Mesmo no deserto, com tanta dificuldade, com tantos ventos, com tantos problemas, ela floresce. E ela dá caixa de flores. E cada caixa de flores vão gerando frutinhas. E essas frutinhas, cada cacho, geram centenas de frutos. Centenas de frutos doces, que é a tâmara. Centenas de frutos, centenas de frutos. Olha, aquele solo complicado, aquele solo salgado. E centenas de frutos doces no deserto, num lugar tão complicado. E o justo, o que a Bíblia fala aqui? O justo florescerá como a palmeira. O justo está lá no meio do deserto, está lá no meio de problemas, está em tantas situações difíceis, mas ele tem que florescer. Isso é importante nós entendermos, irmãos, tem que florescer. Está no deserto, tem que florescer, tem que gerar frutos, tem algum propósito para você estar ali, então gere frutos, sabe por quê? A Bíblia vai nos dizer que nós estamos enxertados na videira verdadeira, Jesus. E se estamos enxertados na videira, eu começo a receber todos os nutrientes dele. E eu tenho que produzir frutos. E o nosso Pai, Deus, ele começa a podar, a moldar os nossos galhos, vai moldando para que nós venhamos gerar mais frutos e mais frutos. Sabe por quê? Porque aquele que é seco, o galho que é seco, o que vai acontecer? Lançado fora. E isso é o que nós não queremos. É ter frutos, irmãos, a todo momento. A toda hora, em todo momento. Quando eu pedi uma palavra ao Senhor, Ele falou assim, a igreja tem que florescer. Está no deserto, está na dificuldade, está tudo acontecendo, tanta gente partindo, tantos problemas, muitos pegaram a enfermidade, outros, e enfim, tantas coisas, é um deserto. Mas a igreja tem que florescer no meio disso tudo. A igreja tem que fazer a diferença no meio disso tudo. Tem que ser diferente, tem que produzir frutos. E quando a gente avança mais um pouquinho, o salmista vai dizer que o justo, ele cresce como o cedro do Líbano. O que é o cedro do Líbano, irmãos? É uma planta muito majestosa, é uma árvore muito majestosa. Ela dá em montanhas, no Líbano, inclusive, na Síria, na Turquia, em outros locais também. E o mais interessante é que o seu crescimento é lento, é bem lento. Ela cresce lentamente, mas ela chega até 40 metros. E olha o detalhe, que nos seus 3 primeiros anos, só raízes crescendo, 1,5 metro de raízes. 5 centímetros de plantinha aparecendo. Então, quando o salmista está dizendo para mim e para você,
que o justo, ele tem que crescer como o cedro do Líbano, o objetivo não é que eu e você apareça com o nosso exterior, com a nossa aparência, o que a gente deixa de falar. O primeiro objetivo é criar raízes. Você tem que criar raízes, eu tenho que criar raízes, eu tenho que aprender, eu tenho que estar na rocha, eu tenho que entender dessa palavra, eu tenho que criar raízes, para depois, ele vai começar a crescer, sim, vai começar a crescer. A palavra de Deus, lá na parábola do semeador, o que vai falar? Que quando foi lançada aquela sementinha lá, no meio das pedras e tudo mais, ela até cresceu, mas ela não tinha raiz, então veio o sol, queimou e acabou com tudo. O que é o sol? As lutas dos dia a dia, irmãos. Então, se eu e você não temos raízes, não vamos aguentar, não vamos suportar. Então, o justo, ele tem que ter raiz. Tenha raiz. Sabe, como foi falado hoje aqui pela manhã, não é na superficialidade, não é no raso. Vá no profundo, meu querido. Não perca o seu tempo. Já que está na casa do Senhor, faça correto, faça direito, faça do jeito que tem que ser feito. Peça ao Senhor um coração ensinável. Aleluia! Oh. E o salmista ainda vai dizer que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Olha o que o salmista está nos ensinando. Que Deus, que plantou as suas árvores, eu e você, os justos, na casa dele, vai florescer. Por quê? Porque na casa dele tem um solo fértil, tem nutrientes, tem proteção, tem escudo, tem ensinamento. Tem tanta coisa na casa do Senhor, mas tem que estar plantado na casa do Senhor. O justo, que plantado por Deus na casa do Senhor, ele floresce. Irmãos, eu não estou falando de religiosidade, presta atenção, porque está falando aqui que vai florescer nos átrios do Senhor. Quando fala de átrios, fala de intimidade. Você tem que estar na casa do Senhor florescendo, mas com intimidade com o Pai. Fazendo a diferença com intimidade com o Pai, é isso. Esteja plantado na casa do Senhor e com intimidade com o Pai. E na velhice, irmãos, olha, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Sabe por quê? Porque o justo, ele vai se comportar como uma palmeira. Ele vai se comportar como o cedro do Líbano. Ele vai estar plantado na casa do Senhor. Ele vai ter intimidade com o Pai. Então, ele mesmo na velhice vai dar frutos. Sabe o que acontece, meus irmãos? Na velhice, o justo, ele não vai ficar só lembrando, só nas lembranças. Eu me lembro. Não. O justo, na velhice, será cheio do Espírito Santo de Deus para produzir frutos. Não importa a sua idade, meus queridos. Quantos servos de Deus foram chamados na velhice? Nós vimos vários servos de Deus chamados na velhice. Abraão, com 75 anos, chamado para ir para um caminho distante. Quando nós vemos Caleb, quando recebeu a promessa, ele tinha 85 anos. E ainda nós vamos ver Moisés, quando foi chamado para conduzir o povo, ele tinha 70 anos. Então, meu querido, faça a diferença. Faça a diferença. Seja diferente. É na velhice produzindo frutos. Sabe por quê? Uma coisa na velhice tem diferente para os inexperientes. É porque na velhice vocês podem ensinar como produzir o melhor fruto para aquele que não conhece. Tem experiência, tem alicerce, tem comunhão com Deus, tem vida diferente, tem vida pautada na palavra. Então seu tempo não acabou não, tá? Não acha que vai ficar escondidinho, guardadinho? Tudo bem que tem a pandemia, mas está dentro de casa, está orando. Está dentro de casa, está clamando. Está fazendo a diferença. Não importa a sua idade. Está fazendo a diferença. E para que na velhice eles ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes? Olha, para anunciarem que o Senhor é reto. Na velhice, o justo vem por toda a caminhada dele, e em todo momento ele vai o quê? Anunciar que o Senhor é reto. E sabe por quê? Olha, porque ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Então, meus amados irmãos, floresça como a tamareira, em todo tempo.
tenha resistência, crie raízes na palavra de Deus, faça a diferença, seja diferente, crie raízes, esteja plantado na casa do nosso Deus e plantado com intimidade com o Pai. Intimidade, fazendo a diferença, sabe por quê? Porque daqui a um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. E só para finalizar, e foi isso que o Senhor me deu, de quarta-feira para quinta-feira, dormindo, o Senhor fala muito comigo em sonhos. Eu até brinco com o Sérgio, eu falo que eu já nasci velha, porque o Senhor só fala comigo em sonhos, né? E aí, e o Senhor falava claramente comigo que eu não conseguia dormir. E aí eu via o movimento da igreja sendo arrebatada. Diferente, tudo muito diferente. Mas o que o Senhor ficou me incomodando em todo momento? Eu estou voltando. Produza frutos, faça a diferença, seja um servo fiel, seja diferente, tá? Porque melhor do que todas essas coisas aqui é ir para o céu. Tem um céu te esperando e Jesus está voltando. Ele está à porta. Seja justo. Aquele que ainda não é, participe conosco. Seja justo. Seja rendido pela salvação em Jesus Cristo. Faça a diferença. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. Que Deus abençoe a irmã Grauce. E que Deus abençoe você que teve a oportunidade de entrar por essas portas nesta noite. Ainda tem tempo. Me veio um hino ao coração que eu cantava quando eu era ainda moço. Já tem algum tempo. E esse hino dizia assim, ó: do que preciso para viver, do que preciso para ser feliz, sinto em minha alma a inspiração. Eu vou fazer o que o Espírito me diz. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus para ser uma bênção e se prolonguem os dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus riquezas do mundo, a Deus prêmios efêmeros bem longe vão. Sinto em minha alma a inspiração. Eu vou fazer o que o Espírito me diz.